Direção defensiva é o tema dessa questão e ela nos traz o seguinte: recomenda-se que a manobra de seja evitada sempre que possível. Seria a manobra de marcha ré, de conversão, baliza ou ultrapassagem? Olha, a manobra de conversão, que é o virar à direita, virar à esquerda, não tem como evitar. Se você precisa virar para aquele lado, você tem que ir para aquele lado. Então essa aqui de cara é absurda. A de baliza até daria para evitar, né? Tem gente que evita, inclusive. Tira a carteira, aí com medo de fazer uma baliza ali no centro da cidade, todo mundo olhando, ele vai e evita. Mas não é recomendação da direção defensiva evitar a baliza, não. Não, pelo contrário. A direção defensiva até te incentiva, ó, faça mais baliza, ainda que você erre, para você treinar, desenvolver habilidades. Então não é recomendável você evitar a baliza, não. Entre a marcha ré e a ultrapassagem, a ultrapassagem é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Mas a direção defensiva recomenda que você evite a ultrapassagem? Não. A direção defensiva recomenda que você tenha o máximo de cautela na hora de executar uma ultrapassagem necessária. Então não é essa aqui, não. Agora, a marcha ré é uma manobra que deve ser evitada. Só faça a marcha ré se não tiver outro recurso, por menor que seja a marcha ré. Às vezes uma marcha rézinha de nada, você passa em cima de alguma coisa que está lá atrás, você não viu, alguma coisa mais baixinha, criança, um carrinho de mão que está lá atrás, um brinquedo, alguma coisa. Então, é uma manobra que tem que ser evitada. Essa é a resposta, letra A. Mais um aí de direção defensiva. Para um deslocamento tranquilo, com o mínimo de interferências possível, o condutor deve definir o itinerário com antecedência. Claro, gente, eu sempre que eu vou realizar uma viagem, a primeira coisa que eu faço é entrar ali no Google Maps ou qualquer outro aplicativo que você goste aí, ver quais são as rotas possíveis e definir qual delas, qual o itinerário eu vou usar. Às vezes eu não vou pelo mais perto ou mais rápido, eu vou por aquela que a paisagem é mais bonita, ou que eu vou ter melhores pontos para eu poder fazer paradas para descanso, para me alimentar, para ir no banheiro. Tudo isso é importante na hora de definir um trajeto. Mas definir com antecedência, é claro, esse é um ponto interessante para você ter um deslocamento tranquilo com mínimo de interferência. Evitar indecisões nos cruzamentos. Sim, eu estou dirigindo, se eu chego num cruzamento e fico indeciso, evitar indecisões é bom. Ter rotas alternativas de trajetos? Bom também. Imagina que você vai chega em um determinado ponto, a ponte tal lá caiu. Ou aconteceu um desmoronamento, tem barranco dentro da pista. Como é que você vai fazer? Vai ter que voltar todo o trajeto ao estaca zero? Então você tem que ter rotas alternativas. Pense nisso também. Serve. Todas as alternativas acima? Sem dúvida. 80% das vezes que aparecesse todas aqui, essa é a resposta. Então se você estava em dúvida, pronto. Esse é o macete que você vai usar para te convencer. Direção defensiva. O condutor, ao sair do seu trabalho sob chuva forte, enfrenta uma pista alagada. Problema, hein? Nesse caso, ele deve aumentar a velocidade para atravessar a área alagada. Olha, antes de responder as alternativas aqui e analisar, deixa eu falar com você uma coisa. Você vai evitar ao máximo entrar em área de alagamento. Mas se porventura você estiver num trecho onde o trânsito está meio congestionado e de repente começou a ficar alagado, aí você vai saber o que fazer, tá? Esse lance de, eu vou entrar em área alagada, eu mesmo já me dei mal com isso. Vou contar aqui com as técnicazinhas que não funcionaram, entrou água no motor do meu carro e o prejuízo foi gigantesco. Mas, se você já estiver ali dentro e começou a subir o nível da água, alagamento, então vamos analisar dessa forma. Aumentar a velocidade para atravessar a área alagada. Se você aumentar a velocidade e entrar na área alagada, você vai colidir com a água. Colide, dá aquela segurada no carro. Sem contar que para você vir em velocidade mais alta, você vai ter que ter marcha mais fraca. E marcha fraca joga menos compressão para fora do escapamento e acaba entrando água e complica ainda mais o negócio. Então isso aqui é erradíssimo. Fazer o mesmo percurso de um veículo de maior tamanho que o seu. Veja bem, um ônibus passou por um determinado trecho ali do alagamento, você viu que ele foi bem, eu vou também? Claro que não, gente. Ele é muito maior do que o meu. Se fosse fazer o mesmo percurso que um veículo do mesmo tamanho que o seu fez, aí faria sentido. Agora, um ônibus passou, não significa que você vai passar, né? Tá fora isso aqui. Avaliar a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Lindo. Eu tenho que preocupar com o tamanho, a proporção do alagamento? Sim.
Será que dentro daquela água não está escondido algum buraco profundo que eu não estou vendo? Sim, então isso aqui faz sentido. Essa letra C faz sentido. Vamos ler a letra D. Ultrapassar os veículos que estão à sua frente. Dentro do alagamento, você vai entrar ultrapassando veículos. Obviamente, essa é aquela alternativa absurda que já chega eliminando, né? Letra C é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Indique a hipótese de ocorrência de travamento de rodas. Travamento de rodas. Qual dessas situações aqui é uma hipótese que vai ocorrer esse travamento? Quando o atrito do sistema de freio nas rodas é menor do que o atrito do pneu com solo. Veja bem, eu aperto o freio. Se o atrito ali do freio na roda é menor do que o atrito do pneu com solo, a roda não vai travar. Ela só vai travar quando o freio for maior, mais forte. Então aqui está errado. Quando o veículo em desaceleração tende a sair de traseira de uma curva. Puseram esse aqui só para encher linguiça. Letra C. Quando o atrito do sistema de freio nas rodas é maior. Opa! Agora falou que é maior do que o atrito do pneu com solo. E aqui nós temos duas brigonas, né? A galera que gosta do macete, ó. Achei o casalzinho brigão. A letra A e a letra C é o casalzinho brigão. Eu sempre falo que quando se acha um casalzinho brigão numa questão, uma das duas tem que ser a resposta. Então já vou até eliminar a letra D. Já eliminei. Porque a resposta tem que ser A ou C. Se eu já descobri que A não é, a resposta pode ser C, né? Fechou? Sinalização viária. A ordem do agente de trânsito, identificado pelo código GA05, conforme a ilustração ao lado, significa o quê? Essa ilustração aqui. Estou vendo um agente de trânsito com a lanterninha na mão, direcionando essa lanterninha para algum lugar. Se ele direciona essa lanterna para você, é para você fazer o quê? Ordem de atenção? Ou seria ordem de seguir para os veículos aos quais a luz é dirigida? Ele aponta a lanterna para o lado do veículo, que é para ele seguir. Você acha que é isso? É ordem de parada para os veículos aos quais a luz é dirigida ou ordem de diminuição de velocidade? Nessa aqui, dá para aplicar o macete das alternativas brigonas. Se você ainda não aprendeu esse macete, presta atenção. Quando você perceber que tem duas alternativas muito parecidas, lê as alternativas, elas são muito parecidas. Só que uma desmentindo a outra, eu chamo ela de casalzinho brigão. Uma fala que é, a outra fala que não é. Uma fala que é uma coisa, a outra fala que é outra coisa. Quando você encontrar esse tipo de alternativas numa questão, a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Sempre vai ser uma das duas brigonas. Com isso, você já elimina as que sobrarem. Eu eliminei a A e a D, vou na dica do professor Ronaldo das alternativas brigonas. Olha, a luz é dirigida, o agente apontou a luz da lanterna para o lado do veículo. Na letra B diz que ele tem que seguir. E na letra C diz que ele tem que parar. E aí, ele tem que seguir ou parar? Parar, para fiscalização. Quando perceber essa luz dirigida para o seu veículo, é para você parar para fiscalização e não seguir. Quando o agente de trânsito quer que você segue, ele não direciona luz nenhuma de lanterna para o seu lado, não. Ele vira a mãozinha aqui e faz assim, ó. Segue, pode passar. Sacou? Letra C, a resposta, aplica o macete aí, hein? Sinalização viária. A sinalização semafórica de advertência. Veja bem, todo mundo conhece aquele semáforo padrãozão. Que tem o vermelho, tem o amarelo e tem o verde. Esse semáforo padrãozão que você conhece, ele é classificado pela legislação de trânsito como semáforo de regulamentação. Só que aqui a questão está falando de semáforo de advertência. Ele é diferente. Se você só conhece esse semáforo padrãozão aqui, tem que estudar mais sinalização semafórica, tá? Então, a sinalização semafórica de advertência, que não é esse aqui, tem a função de alertar a existência de obstáculo ou situação perigosa. Compõe-se das seguintes luzes, ou seja, que luzes compõem o semáforo de advertência? O de regulamentação eu já sei, que é vermelho, amarelo e verde. E o de advertência? Uma luz verde e uma vermelha? Será essa? Uma ou duas luzes de cor amarela? Uma ou duas luzes de cor vermelha?
uma ou duas de cor verde. E aí? Gente, advertência. Se você lembrar do advertência, começa com A. A amarela também começa com A. Toda sinalização de advertência vai ser de cor amarela. Então, é uma ou duas luzes de cor amarela. Essa é a resposta B de bola. Mais uma aí de sinalização viária. Diante da placa R19, essa placa aqui, ó, você deve reduzir a velocidade? Não, essa placa aqui não te obriga a reduzir a velocidade, não. Essa placa aqui apenas te mostra, regulamenta a velocidade máxima para a via. Então, se você tiver a 80 ou menos, você deve reduzir a velocidade? Não, não faz sentido. Aí, se eu tiver a mais de 80, mas aí tem que ter o se aqui na questão, né? Não tem o se. Então, se você tem uma hipótese de mais ou uma hipótese de menos, como é que eu posso afirmar que você tem que reduzir a velocidade? Não dá, né, gente? Isso aqui é uma pegadinha. Ele deve, então, transitar em velocidade igual, beleza, ou menor, ok, que a indicada na placa. Ok, tudo certinho. Essa letra B aqui tá linda. Se a máxima é 80, eu posso estar até 80, igual a 80, ou menor a essa indicada aqui na placa. A letra C, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. Eu acabei de perceber aqui uma coisa. Essa questão tem a chamada alternativas brigonas. Eu criei esse macete que eu chamo de alternativas brigonas. Tem uma brigando com a outra. E como é que é isso? Como é que eu identifico esse alternativas brigonas numa questão? É quando duas alternativas são muito parecidas, porém uma desmentindo a outra, uma contradizendo a outra em algum ponto ali. Elas são muito parecidas, mas num ponto uma está contradizendo a outra. Quando isso acontece, quando você encontra essas alternativas brigonas numa questão, você sabe que a resposta tem que ser uma das duas brigonas. Sacou isso aí? Isso é uma macetaça, hein? Com isso, eu não precisaria nem ler a letra A e a letra D. Eu já ia eliminar. Porque eu sei que a B e a C, olha, são muito parecidas com uma única diferença, ó. Transitar em velocidade igual ou menor à indicada na placa, transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa. A diferença está aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Eu devo transitar em velocidade igual ou superior à indicada na placa, ou eu devo transitar em velocidade igual ou menor que a indicada na placa? Letra B de bola, porque isso aqui é a máxima, como é que eu posso transitar em velocidade superior a ela? Sacou? Então, anotou aí? Macete das alternativas brigonas, sabendo que uma das duas tem que ser a resposta. Só identifica onde é que está o erro, elimina e fique com a outra. Mais uma sobre sinalização viária. Seu uso é obrigatório em rodovias e em vias de trânsito rápido, com intervalos máximos de 1 km. Estamos referindo a quê? Bom, a questão aqui está pedindo o tipo de sinalização que o uso é obrigatório em rodovias ou vias de trânsito rápido. Só nelas, só rodovias, vias de trânsito rápido. Rodovias são vias rurais, né, que ligam uma cidade a outra. Vias de trânsito rápido são vias urbanas, porém de grande fluxo, fluxo intenso, sem interrupção, sem travessia de pedestre, lembra? E aí, nós estamos referindo que com intervalos máximos de 1 km, ou seja, tem que ter essa placa aí de tanto em tanto tempo, ou de quilômetro em quilômetro. Que placas são essas? De advertência, marcas viárias, marcos quilométricos ou placas de velocidade máxima, hein? Essa aqui é a resposta. Já viram aquelas plaquinhas baixinhas? Elas vêm baixinhas com 1,5 m, 80 centímetros a 1,5 m, eu acho que é a altura delas, ali na margem da via, que ela vem demarcando, ó, quilômetro 30, quilômetro 31, quilômetro 35, quilômetro 36. São chamados marcos quilométricos. Elas são obrigatórias nas rodovias e vias de trânsito rápido em espaçamento máximo de 1 km. Preste atenção, porque antigamente esse espaçamento era outro. Isso mudou ao longo do tempo aí. Hoje, na atual legislação, o espaçamento entre essas placas de marcos quilométricos, demarcando ali qual quilômetro daquela rodovia você está, é de 1 em 1 quilômetro. Ah, professor, mas eu viajo aí, eu fico prestando atenção, costuma vir de 2 em 2, 3 em 3 quilômetros, 5 em 5, pois é, porque nem sempre o órgão de trânsito cumpre e arrisca o que a norma determina. Mas lembre, você está estudando legislação de trânsito, então você precisa conhecer a norma. E a norma hoje estabelece que essas placas de marcos quilométricos, que demarcam em que quilômetro da rodovia você está, rodovia ou via de trânsito rápido, numa das duas, é de 1 em 1 quilômetro. Anote isso aí.
Aqui nós temos uma questão que fala sobre sinalização viária, sinalização que se encontra no trânsito aí, né? E ela diz o seguinte: a placa A30C, que é essa placa aqui, ó, ela adverte sobre o quê, hein? Aí eu olho para a placa, eu vejo aqui um ciclista e um pedestre. E vou lá no significado e procuro trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Opa, pode ser essa a resposta, né? A outra, ciclista à esquerda, beleza, o ciclista à esquerda e o pedestre à direita. Também, ó, ciclista e pedestre também. E justamente identificando esquerda e direita, tá vendo? Circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres, outra vez. Trânsito de ciclistas, essa aqui eu já eliminaria, porque esqueceu do pedestre. Né? Tem um pedestre aqui dentro, por que ele ignorou o pedestre? Eu já eliminaria essa. Mas ficaria em dúvida nas outras três. E aí você vai aplicar o primeiro macete aqui nessa questão. Você vai identificar aquelas alternativas que eu chamo de irmãs brigonas. Por que irmãs? Porque elas são muito parecidas. Só tem um detalhe que diferencia uma da outra. E esse detalhe eu chamo de alternativas brigonas, porque ela está brigando por aquele detalhe ali. Então, se você observar, olha, lê a alternativa A, ó, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Olha a letra C, circulação compartilhada por ciclistas e pedestres. Essas duas aqui, ó, são irmãs. São irmãs. Quando isso acontece, a gente sabe que a resposta tem que ser uma das duas. Tem que ser. Isso é o macete que está dizendo para você. Então, você já vai eliminar a outra que estava em dúvida ali no meio. Beleza, professor, mas agora eu tenho duas, já ajuda. Se eu tiver que chutar, eu tenho 50% de chance de acertar. Mas mesmo assim, como é que eu vou saber? É trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres ou é circulação compartilhada por ciclistas e pedestres? A diferença está exatamente aqui, ó. O ponto onde elas estão brigando é exatamente esse aqui, ó. É trânsito compartilhado ou é circulação compartilhada? E aí é o seguinte, tanto uma quanto a outra existem. Só que a circulação compartilhada é esse mesmo sinal dentro de uma placa de regulamentação. Aquela no formato circular, tá lembrado? E aí, cara, você já vai matar de cara. Se você pegar essa bicicletinha e esse homenzinho aqui dentro dessa placa de circulação, você vai vincular o formato da placa, que é circular. Eu falei dentro da placa de circulação, dentro da placa de regulamentação, né? Você vai vincular o formato da placa, que é circular, com o que a alternativa aqui está te sugerindo, ó, circulação compartilhada. Então, o circulação compartilhada existe, mas é nesse formato de placa. Aqui não é circular. Então, você não vai usar o circulação, você vai usar o trânsito compartilhado. Essa aqui é a resposta da questão. Pegou esses macetes aí? É até bom para você não confundir na hora da prova, tá? Eu mesmo já vi o Detran colocando as duas placas, que são muito parecidas, tem o mesmo símbolo, só muda o mesmo formato e a cor, e colocando as alternativas lá para você saber qual que é qual. Então você já matou. Formato circular é circulação compartilhada. E a outra que não é circular é o trânsito compartilhado. Letra A, a resposta. Mais um sobre sinalização viária. Identifique a marca viária MD01. MD é marca delimitadora. 01 aqui é a ordem delas. Porque tem MD01, MD02, MD03. Precisa saber disso, professor? Não. Só para você entender. MD01 é essa aqui. Está desenhadinha aqui a sinalização para você. Isso aqui não é placa. Isso aqui é pintura no chão, no asfalto, no pavimento. Beleza? Então tá aqui. Ó. Ela delimita esse tipo de sinalização aqui. Delimitadora de proibição de estacionamento e parada. Na verdade, ela não está proibindo estacionar e parar, não, tá? Delimitador de estacionamento regulamentado. Estacionamento regulamentado? Não. Delimitadora de parada de veículos específicos. Ah, beleza. O que acontece? Aqui pode ser utilizado num ponto de ônibus, por exemplo, que o ônibus pode chegar ali, mobilizar, embarcar e desembarcar pessoas. Táxi, beleza? Então guarde isso, quando tiver essa sinalizaçãozinha amarela aqui, exatamente desse jeito, com esse triângulozinho aqui, outro ali, delimitando essa área aqui, é delimitadora de parada de veículos específicos. Guardou aí? Letra C, essa aí é decorar mesmo, tá? E tem outras aí, tá no seu manualzinho, é bom dar uma lida, MD01, MD02, MD03, tem algumas delas.